Pai do Senhor a toda a igreja, a todos os irmãos que estão assistindo aí pela internet, né? Uma maravilha estar com vocês aí, nos assistindo. Eu ia falar, mas o pastor já me cortou. Ele cortou. Eu ia falar para você que está assistindo aí pela internet, quiser entrar em contato conosco, é só entrar no canal Unicristo, ver o e-mail, né? Mandar um recadinho. Quero contactá-los. Aqui é uma igreja que nós não pedimos aqui a sua casa, o seu carro, né? Não pedimos nada disso para você ter a palavra de Deus, porque é uma palavra real, é uma palavra sincera, a palavra de Deus direto da sua palavra, né? A gente não fica aqui inventando história, mas a gente pede sim, que você, se você quiser doar uma roupa, doar um sapato, né? Uma bolsa, como se diz, um kit de alimentos para alguém, para a nossa igreja, para que nós possamos doar, né? Estamos aqui, é só nos contactar aí, pela coisa, e quem quiser também contribuir para a obra, para estes fins, também nós estamos aqui para agradecermos a sua ajuda, tá bom? Olha, eu venho falar para vocês aqui uma coisa que a gente vai lendo e sempre se dá conta de algumas coisas que ocorrem. Quem já ouviu falar em Aitofel? Aitofel era uma pessoa que era íntima de Davi, ele era um conselheiro, né? Para a pessoa ser o conselheiro de alguém, ele precisava, né, ter sabedoria, ter conhecimento, né? E assim, como é que você, a quem você pede conselhos? Aonde você está indo para ter conselhos? E Aitofel era assim, era uma pessoa que era próxima de Davi e que dava conselhos, tirava suas dúvidas e tal, aquele negócio todo. Naquela época tinha muito aquela coisa de batalhas, qual a estratégia, né? Por onde ir, como distribuir as coisas, né? E Aitofel acabou um dia traindo o Davi. Como é que ele traiu Davi? Por que ele traiu Davi? Bom, todo mundo já ouviu falar em Batseba. Ele era avô, né? E Davi resolveu trair o seu amigo Urias para ter a sua esposa em sua cama, né? Cobiçou a mulher do amigo. Meus irmãos, foi errado o que Davi fez. E Deus puniu Davi. Se você for olhar o que o Davi sofreu, né? O seu filho que estava para nascer, que você fala, mas Deus foi mal com o neném. Não. Foi punido o fruto do pecado. O pecado em si, né? O que essa criança traria, né? Desculpa. Então, você fica olhando a traição de Davi. E o Aitofel, que se juntou lá com o seu filho, Absalão, com o seu filho, o do Davi, quero dizer, tá? Para dar um golpe. Aí Aitofel juntou o útil e agradável, a raiva que ele ficou, porque Aitofel era avô de Batseba, né? Então, ele maquinou, ele juntou duas coisas. O desejo de vingança, porque Davi desonrou a família dele através de Batseba. Então ele queria vingança. Vou me vingar. Você já teve uma situação dessa? Já pensou se Deus fizesse com você o que Absalão queria fazer com Davi? Já pensou, já esteve nessa posição? Como é que seria a sua vida? Nós, de vez em quando, como diz aqui, pisamos na bola, né? Escorregamos com alguém. Pecar é errar o objetivo. Às vezes a gente trai uma pessoa ou tem uma opinião errada daquela pessoa, né? E às vezes erra mesmo. Pensou se todo mundo ficasse um se vingando do outro, como é que seria?
E Aitofel, ele juntou o útil ao agradável. Ele tinha o desejo de vingança, ele tinha também o desejo de poder. Era politicamente bom para ele que ele conseguisse ficar lá nas boas, né? No reino, tendo poder. Como a gente vê aí, alguns políticos de hoje, né? E do passado a história nos diz de alguns políticos, né? Como é que era? O cara tem poder, ele pode fazer, ele pode determinar, ele pode prender, ele pode soltar. É só você olhar a história, né? E o que aconteceria com ele? Ele juntou, bom, me vingo de Davi através do seu filho, né? Com o seu filho, né? Ele vai me dar um bom cargo, né? Só que no final ele se dá mal, né, gente? Ele se dá mal. Porque a vingança é uma coisa que não dá certo. Já pensou se Deus fala assim, você pecou? Já começa por aí. A gente nasceu, pastor, sempre diz assim, a gente, quando nasce, a gente já nasce com o pecado original. O bebezinho pecou? Não, é aquele pecado do Adão lá atrás. Teve uma palavra do pastor Marcelo que estava falando sobre isso. É um pecado que foi originado lá com Adão e Eva. E aí? Já pensou se Deus... a gente não nascia mais. Eu sempre, às vezes, eu falo, quando uma mulher engravida, isso significa que Deus ainda tem alguma esperança no homem. Né? Se você olhar lá em 2 Samuel 15, 12, a história de Aitofel está lá. Meus irmãos, a vingança não vale a pena. Eu vou dizer para vocês, eu já passei por alguns momentos na minha vida em que eu tive desejo de vingança, sim. Eu sou homem. E acabei não dando cabo da vingança. Já tive decepções, sim. Poderia ter falado, vou me vingar dele. Mas não me vinguei. E querem saber? Deus tem me abençoado. A irmã Luciana falou várias coisas da palavra de Deus, como Jesus agia. E Jesus nos ensina a perdoar. Ele foi exemplo de perdão. Ele veio para nos perdoar. Em nome do Pai. Amém. E quando a gente perdoa, gente, nós nos livramos. Nos livramos do desejo, da raiva, de estar preso ao outro. Aitofel, no final da sua vida, ele acabou cometendo um outro pecado. Se matou. Então, você veja, ele teve desejo de vingança, teve desejo de poder, inveja, né? Que a inveja também é danada, hein? De ter poder, o poder de Davi, né? O poder de manipular as pessoas. Então, meus irmãos, a minha palavra é curta e é simples de hoje. É falar sobre o teu desejo de vingança. Não se vingue. No mundo hoje existem pessoas que estão fazendo coisas horríveis com o outro. Estão fazendo coisas que magoam, chateiam, prejudicam. Mas façamos como o exemplo de Jesus. Jesus nos perdoou. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje falando dele, das maravilhas que é servi-lo. Tenho tido grandes bênçãos por estar seguindo ele. Nós, quando servimos a Deus e aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, a sua vida modifica, o seu ponto de vista modifica. Mas será que eu vou ter problemas se eu aceitar Jesus? Claro.
Pastor Marcelo tem problemas, a irmã Luciana tem, a minha esposa Elizabeth tem. Vários irmãos em Cristo têm problemas, porque Jesus dizia: tende bom ânimo, no mundo sofrereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele era filho de Deus, mas ele também era humano. Não sabe que ele sentia dores, sentia sede, fome, né? Tentações, mas ele tinha estratégias de Deus para sair daquela situação. Então, como é que ele fazia? É só a gente ler a palavra. Ele é o exemplo. De várias formas, nós precisamos, para sermos limpos, temos que nos batizar nas águas, né? Jesus era pecador? Era um pecador? Não. Mas ele batizou, foi batizado por João Batista. Mas isso para nos dar exemplo. Ou seja, Jesus nos deu exemplos o tempo todo de sua vida. Ele nos deu o seu exemplo. Então, tenhamos Jesus como o nosso objetivo. Que nós olhemos, né? Algumas pessoas falam assim: olha a luz no fim do túnel. O nosso túnel é a nossa vida. E a luz é Jesus. Tenha sempre olhar para o final do túnel da nossa vida, que nós vamos ter boas soluções, nós teremos boas atitudes, seremos exemplos para outros, e através dos nossos exemplos, assim como foi Jesus, nós não vamos ser perfeitos, vamos errar sim, porque não somos Jesus, mas as pessoas vão olhar a nós com outros olhos, vão nos olhar: puxa, José ali faz um negócio legal, o que ele tem de diferente? Olha como é que ele age, olha como é que ele anda na rua, olha como é que ele não deve a ninguém, olha como é que ele trabalha, como é que ele leva o trabalho a sério, como é que ele faz as coisas com afinco, com carinho. Por quê? Porque ele tem exemplo de Jesus. Jesus fazia suas coisas com afinco e carinho. Você imagina? Jesus era carpinteiro. Já imagina? Tu acha que Jesus já embora a mesa na época dele era diferente, mas você acha que Jesus entregava a mesa meio torta para alguém? Com um pezinho meio manco? Assim? Né? Não entregava, né? Não entregava. Aí chegava para o freguês e falava assim: olha, é só botar uma chapinha de garrafa de refrigerante que ela vai ficar equilibrada. Você acha que ele fazia isso? Né, pastor? Não faz. Não fazia. Ele fazia com afinco, via direitinho, se ela estava no prumo. Então é assim. Não é? Mas bota a chapinha aí para ficar. Não era assim. Ele fazia com amor. Essa é a palavra que eu tenho de hoje. Se livre da vingança. Se livre da inveja, do desejo, das coisas do outro. Porque você tem exemplo. Aceite Jesus na sua vida. Corra para Ele. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui para a Unicristo e você terá aí um bom caminho. Temos vários vídeos. Pastor, tem mais de 1.500 vídeos aí. Entende? Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela oportunidade. Sei que foi uma palavra bem simples, direta, mas para você sempre refletir de uma forma bem tênue sobre isso aí, mas com uma... é tênue no transmitir, mas profunda na sua reflexão. Muito obrigado.